Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma devocional. Hoje é o dia 2 da nossa série Comece com uma pessoa, não com um problema. Falando em problema, eu estou tendo repetidos problemas aqui com o meu Instagram que fecha, o celular que reinicia. Espero que a gente consiga voltar e fazer a devocional de hoje no horário de hoje. Então, bom dia a você de novo que está entrando. Já de antemão, obrigado pela sua paciência. Vamos orar, aí a gente retoma a nossa devocional. Senhor, obrigado a Deus, porque mesmo com os nossos problemas, obstáculos comuns, temos aqui o bom uso da tecnologia na divulgação da Tua Palavra. E eu peço que o Senhor nos guie, ó Deus, a vivermos não centrados em problemas, mas numa pessoa, o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tiago capítulo 5, versículo 13, diz o seguinte: Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Então o título de hoje é Comece com uma pessoa, não com o problema. Quando nós falamos de lidar com a ira, tratar com a ira, talvez parte da sua expectativa é que a gente já começasse a falar sobre o problema em si. Talvez como a ira se manifesta. Será que você é alguém que internaliza a ira? Será que você é alguém que explode, ventila, extravasa a sua ira? Será que nós deveríamos falar sobre as circunstâncias que lhe tentam a ira? Quais são as circunstâncias que lhe tentam a ira? Os gatilhos que dirigem sua ira? Ou será que nós já deveríamos falar logo sobre os antídotos da ira? Como lidar, como deixar, como mudar? Ou o comportamento piedoso que irá substituir a ira? Todas essas perguntas, elas são importantes para falarmos sobre o assunto a ira e em algum momento eu espero que nós tratemos dela ao longo da nossa devocional de 20 dias. Porém, elas têm algo em comum, todas elas estão centradas num problema. E se nós vamos lidar com a ira de acordo com a palavra de Deus, na perspectiva divina, não vamos começar com um problema, mas nosso referencial deve ser uma pessoa. E é aqui que eu quero convidar você a refletir nesse dia 2 da nossa série de devocionais sobre ira. O melhor lugar para começarmos a falar sobre ira e darmos passos de mudança é termos claro que o nosso referencial é o Senhor. Se você não estabelece que o seu centro gravitacional, a sua referência é Deus, é o Senhor, revelado em sua palavra, e que habita ricamente nos nossos corações, você vai patinar. Você vai criar uma perspectiva centrada no problema e não é à toa que você não vai mudar. Você se torna alguém que contempla o problema e não o Senhor. Nós somos transformados em contemplar, adorar o Senhor e não qualquer problema, por mais legítimo que seja a sua motivação para a mudança. O que nós contemplamos é o Senhor. Nesse versículo de Tiago capítulo 5, versículo 13, nós vemos que Tiago faz referência a duas categorias constantes na experiência humana, tanto em épocas de tribulação quanto em momentos de felicidade. Ele fala, se está alguém sofrendo, que ele ore, se está alguém feliz, que ele cante louvores. Tiago reconhece então que nesse mundo caído, debaixo desse sol, existem duas dificuldades, existem duas situações. Ou nós lidamos com dificuldades e sofrimento, ou nós lidamos com dias felizes. Seja qual for as duas situações, nós temos uma abordagem coerente e prática. Você está sofrendo, que ele ore. Se você está feliz, que cante louvores. Todas as experiências então da vida, e cada uma delas pode facilmente dar ocasião à perturbação espiritual. E muito comum, ira. Então nós precisamos entender que com Deus como referencial, nós temos uma forma de lidar com essas duas experiências distintas e a palavra de Deus nos instrui para isso. O que nós temos que fazer então quando as coisas vão bem, o que nós temos que fazer quando as coisas vão mal? Bom, se elas estão mal, nós estamos orando, se elas vão bem, cantamos louvores,
Perceba, as duas reações que Tiago coloca estão centralizadas no Senhor. Se resume a buscar a Deus. Quando você enfrenta problemas, busque a Deus em oração, clame com humildade, suplique pelo escape divino, que nós vimos ontem, no primeiro dia. Quando você se sente feliz, da mesma maneira busque a Deus, cantando louvores. Então qual é o ponto principal de Tiago, em Tiago capítulo 5, versículo 13? Qualquer que seja a nossa situação, qualquer que seja o nosso estado emocional, devemos buscar a Deus. Nós erramos quando transformamos nossa busca diária a resolução de um problema e não a busca de uma pessoa. Por isso, não comece com um problema. Comece sempre com uma pessoa, P maiúsculo, o nosso Deus, revelado em Cristo Jesus, iluminado em nossos corações no Espírito Santo. João Calvino disse o seguinte: Tiago quer dizer que não existe momento em que Deus não convide a estar com ele. As aflições nos estimulam a orar. A prosperidade nos supre a ocasião para louvar a Deus. Emoções negativas, tais como ansiedade ou tristeza, não pode afastá-lo de Deus. E as emoções positivas, tais como felicidade ou contentamento, não deveriam afastá-lo de Deus. Deus o convida a vir. A terceira estrofe de um hino famoso captura essas duas experiências opostas. Careço de Jesus, nas trevas e na luz, sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. Na alegria ou na dor, busque a Deus. E não é assim que o autor de Eclesiastes, Salomão, resume a vida. Sobre tudo que se deve guardar os mandamentos do Senhor, temer a Deus. Porque é lá que existe o princípio da sabedoria, Provérbios capítulo 1, versículo 7. Então não comece essa jornada sobre ira centralizado no problema. Porque você vai focar em mudança de circunstâncias, você vai tender sutilmente a atribuir responsabilidade e culpa a terceiros e não encarar o fato de que o nosso problema, antes de tudo, ele é vertical. Começa com uma pessoa. Contemple o Senhor, seja transformado. Contemple o problema e você fica atolado. Entenda isso. Então o que o nosso verso bíblico tem a ver com ira? Bom, simplesmente isso. Busque a Deus. Você está com sofrimento, ore. Você está alegre, cante louvores. Nosso referencial é o Senhor. E a ira se levanta facilmente quando as circunstâncias trazem sofrimento ou quando amigos, família ou colegas de trabalho o maltratam. E aí você foca em circunstâncias, você permanece irado, cada vez mais irado. Deus nos convida a conversar com Ele. Então, nos próximos dias, conforme nós caminhamos sobre esse tema, aprendemos a ver e responder perguntas, inclusive práticas, sobre o problema ira. Sempre se comprometa e comece com oração, sabendo de que nós começamos com uma pessoa buscando a Deus. Então, reflexão. Aquilo que o Robert Jones coloca para nós como tarefas. Quando você percebe a ira crescendo dentro de você, qual é a sua reação por reflexo? Para onde a sua mente se dirige? Com quem você conversa ou se você conversa? Conforme Tiago nos diz, devemos buscar a Deus. Mas mesmo assim, frequentemente, nós não o fazemos. Nós o negligenciamos, ignoramos ou nos esquecemos dele. Mas Deus nos convida persistentemente para irmos até ele. Em paralelo à nossa passagem de Tiago capítulo 5, versículo 13, reflita nas 5 seguintes passagens dos Salmos e nas promessas de Deus, que Deus ouve e quando você volta para ele pedindo ajuda. Então anota aí, Salmo 40, versículo 1. Salmo 50, versículo 15. Salmo 55, versículos 16 e 17. Salmo 62, 8. Salmo 116, 1 e 2. Vou repetir.
Salmo 41, Salmo 50, 15, Salmo 55, 16 e 17, Salmo 62, 8, Salmo 116, 1 e 2. Em resumo, ore. Ore e comece não com o problema, não destrinchando aquilo que você entende sendo o gatilho da sua ira, mas comece com uma pessoa. Você está sendo provado, está triste? Ore. Você está alegre? Cante. E que Deus seja o nosso referencial. E que Deus revelado em Cristo Jesus seja o ponto fixo da nossa atenção na luta não só contra a ira. Nossa luta é outra, nossa jornada é outra. É aprender mais de Cristo, conhecer o Senhor. Isso sim transforma irados em mansos, humildes e tranquilos. Amém? Que Deus abençoe ricamente sua vida. Obrigado, Renata. Ela está postando as passagens dos Salmos aqui nos comentários. A grande Wagner, é isso mesmo, orando, começando com uma pessoa, e que Deus nos abençoe nessa jornada, aprendendo mais dele. Amém? Vamos orar? E aí nós tocamos o dia de hoje. E lembre-se que Jesus seja o ponto da sua atenção, ainda que as tentações com a ira venham e venham forte, que os nossos olhos estejam fixados nele. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, gratos ao Senhor, porque só o Senhor é digno da nossa atenção, é o nosso foco. Que os nossos olhos estejam voltados a Ti e não em nossas circunstâncias, sequer na introspecção sobre como nossa ira se desenvolve, toma conta do nosso coração. Que não sejamos conhecidos por pessoas que contemplam nossas crises emocionais, mas pessoas, ó Deus, que estão constantemente saturadas do Evangelho, contemplando o Senhor Jesus. Isso nos transforma. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe você. Um bom dia. Contemple o Senhor. Até amanhã, se Deus quiser, às 6h30. Espero que não tenhamos o mesmo problema técnico que tivemos hoje. E assim a coisa vai. Divulgue o conteúdo e que a palavra de Deus alcance o coração de muitos que, como eu e você, carecem de transformação do coração. Até!